Estamos de volta no programa Conexão. Estamos falando sobre sincronicidade, possibilidades quânticas e como que todas essas questões que parecem coincidências, elas acontecem conosco e como que estamos envolvidos em tudo isso. Como que os acasos podem deixar de ser acasos e serem possibilidades da nossa consciência, que tipo de aprendizado podemos ter em relação a isso. E como que podemos ficar cada vez mais lúcidos em relação aos eventos que acontecem. E eu queria que você prestasse bem atenção que eu não estou falando em controle de realidade, porque às vezes a gente se perde achando que a gente vai controlar a realidade. A questão não é essa. A questão é como que nós podemos nos conhecer cada vez mais, como que a gente pode se conhecer, como que podemos perceber as nossas questões e perceber o mundo de fora, o que traz de benefício para a gente, que está em confluência com aquilo que a gente deseja. Então, é otimizar a questão dos desejos e como que a gente pode realizar aquilo no plano da Terra. Você não vai poder controlar tudo, você vai ter que lidar com algumas frustrações na sua vida, com alguns percalços, inclusive, imagino eu, que é para fortalecer o teu eu. Então, para você fortalecer, e não sou só eu que imagino não, a psicologia prega isso e eu acredito bastante nisso, que às vezes quando as coisas não dão certo, a gente acaba se fortalecendo e acaba ampliando o nosso processo criativo para perceber, agora de um modo mais quântico, que possibilidade maior ou melhor a gente pode ter. Não é um fracasso, mas é o que a gente pode dinamizar no nosso circuito. Por exemplo, eu estava falando no bloco anterior, quando algumas coisas dão errado, e o que você pode tirar de vantagem e entender o que dá errado. Você pode pensar, puxa, eu sou um fracassado, eu sou um azarado, hoje não é meu dia. Pois bem, se você ir por esse caminho, você vai realmente entrar nesse canal de atuação, nesse canal de percepção e realmente você vai ser totalmente azarado. Você vai atrair as coisas que não são boas para você. Agora, se você procurar entender o que moveu você, que tipo de insegurança, que tipo de incerteza te moveu, entrar em contato com isso daí. E não precisa ser uma viagem muito longa, não. Você pode perceber alguma nuance, algo pequeno de você e mudar o seu foco. Fazer uma ponte com um lugar desagradável para um lugar positivo para onde você quer ir. Muito bem. E deixar essas imagens que te perturbam, deixar elas ou para serem reprocessadas, reprocessar elas no momento adequado, se a vida está num dinamismo que você não pode parar, mas realmente, de verdade, colocar o seu foco naquilo que te dá prazer, tá? E não ficar preso no desprazer. Muito bem. Quanto a isso, a gente está falando no bloco anterior, das pessoas que são colegas meus, amigos, são pessoas que eu lido e que estão em volta de mim num trabalho maior que envolve otimizar a nossa existência. Então, todas essas pessoas, todos esses estudos que eu constantemente faço, ele ajuda de uma forma muito maior do que setorizada a todos nós compreendermos como que nós podemos existir. São aspectos da nossa consciência. Você vê que na antiguidade existia um estudo bastante preciso, por exemplo, da astrologia. E eu fico pensando, e eu fico sempre muito intrigada, como que a antiguidade, o tempo que eles passaram, e se foi, até fico questionando se foi gente aqui da Terra mesmo, porque é um estudo tão preciso e tão claro sobre, por exemplo, astronomia, astrologia. A gente vai pensar em calendário maia também, num sentido mais profundo e não banalizado, como em alguns momentos foi. E como a astrologia às vezes pode ser banalizada, mas dentro de um conceito bastante preciso, como que esses antigos fizeram esse tipo de estudo. Eu recentemente tive uma viagem para a Índia e eu achei assim, muito interessante a cultura dos indianos em diversos assuntos. Então é como se fosse assim, um outro planeta de pensamento que influenciou bastante nós aqui do Ocidente. Então eu fui num local ao ar livre, onde estudantes têm aula de astrologia. Isso daí é matéria fundamental para eles. E ao ar livre dava para ver como que eles faziam a precessão, o lado da Terra que ficava com sombra, o lado da Terra que ficava com sol. E tinha todos os signos astrológicos e um estudo bastante sério.
E só, olha que interessante, nessa viagem, eu fui, foi uma viagem de muito aprendizado para mim, porque eu fui num parque e era dia 1º de janeiro, fazem 2 anos isso daí, era 1º de janeiro e era um dia depois do Ano Novo. E nesse parque tinham vários jovens com aqueles sares maravilhosos, jovens lindos, e as meninas andavam em grupos e os meninos andavam em grupos também. E a gente estava com o pessoal que tinha alguns que eram indianos também, e eu falei assim, puxa, parece que esses jovens, as meninas que estão maravilhosas, super bonitas, com colorido lindo, e os meninos que estão super arrumados, parece que eles estão paquerando um outro, né? E no momento em que eu falei isso daí, esses indianos que estavam comigo, eles ficaram assim muito surpresos com a minha colocação, porque eles falaram assim, não, isso aqui, aqui na Índia não existe, porque existe um estudo em astrologia onde nós vemos a compatibilidade dos casais. E isso é levado muito a sério. Se há compatibilidade, a gente organiza o casamento. Se não há compatibilidade, não. Então não adianta esses jovens se olharem, e nem acontece isso porque não é da nossa cultura, porque isso daí até ofende a nossa formação. A gente promove essas uniões, esses casamentos por compatibilidade astrológica. Então vejam vocês como que esse assunto da astrologia ele é sério e como que ele pode ajudar também como uma faceta para nós aqui do Ocidente, como uma faceta de entendimento sobre nós mesmos. Como ele é sério lá e como que nós podemos e muitos de nós fazemos uso disso. Então aqui a gente faz uso disso, são assuntos que trazem um conhecimento mais transcendente sobre as nossas capacidades e as nossas escolhas, que esse é o foco, como que a gente se conecta, como que a gente faz a conexão com aquilo que realmente diz respeito a nós. Então, por exemplo, na astrologia existem tendências, o que você vai fazer com essas tendências emocionais, as tuas origens emocionais, o teu futuro emocional. Assim como se você vai fazer uma yoga, como você vai fazer uma massagem ayurvédica, o que essa yoga, essa massagem ayurvédica pode trazer de seu para você mesmo, essa noção de corporeidade, como que esse eu do corpo, que é espiritual também. Eu vejo todos os nossos assuntos espirituais, né? Então a nossa vivência aqui na Terra, o nosso corpo aqui na Terra, o nosso trabalho aqui na Terra, ele é muito espiritual. Não é só você meditar sobre uma espiritualidade que você se torna espiritual. É você honrar o seu corpo, é você honrar a sua vida, você honrar o que você tem que fazer na Terra. Que é isso que a gente está fazendo hoje aqui nesse programa e com todos os programas do Nome Conexão. Como que a gente pode se conectar no nosso melhor? Que caminhos existem para essa conexão? E esses caminhos podem vir, sim, do que eu estava falando, desse eu corporal, dessa transcendência através da respiração, da astrologia. A gente vai falar sobre gente que promove vidência, que tipo de faixa quântica que esses videntes conseguem acessar, que é muito interessante, porque existe um canal quântico mesmo, de realidades paralelas, multimodais, onde você está transitando, isso a gente vê em física quântica, onde você transita são as suas possibilidades que muitos videntes entram. Olha, essa é uma possibilidade que ainda não se tornou partícula, ainda não colapsou na matéria. Então, muitas vezes ele elucida para você possibilidades muito próximas que você está criando. Ele vê, olha, tem essa faixa, e às vezes o vidente ele vê uma faixa muito próxima àquilo que pode acontecer, mas você está criando, já está pré-determinado pelo aspecto maior da sua consciência. Então, nós vamos discutir com essas pessoas todos esses tipos de conexões, todas essas possibilidades dentro da psicoterapia, que é uma área que eu dou bastante importância, o quanto que existem eu seus, que a gente falou no início do programa, que existem eu seus, eu nossos, que estão comandando o nosso espetáculo e que eles estão tão físicos como a gente está aqui agora, só que numa outra realidade aqui dentro da gente. É como se nós tivéssemos vários estados, vários eus, um eu criança, assustado, escondido, e que fala assim, não vai para lá, porque lá você vai apanhar. Ou lá sua mãe não vai gostar do que você está fazendo. Então você está enfrentando uma situação onde você tem que aparecer num palco em público
E você tem que ter aprovação do público, mas a criança diz, a mamãe não vai gostar, você nunca foi boa nisso. Ou na escola você não deu certo. Só que você já tem outros recursos, criou outras situações de vida e você ainda está sendo possuído por aquele euzinho seu quântico que ele está vivo. Então, todos esses processos, a gente vai estar abrindo espaço para digerir, para entender e para ver o quanto que nós somos grandes e como nós somos complexos e completos no sentido maior da nossa experiência aqui. E como que a gente pode dinamizar a nossa organização do eu, a nossa atuação aqui na Terra. E isso, pessoal, que eu ainda nem falei das experiências extrafísicas, como que elas dinamizam, que está nesse leque de variáveis da nossa consciência, onde a gente pode estar coexistindo. Vamos falar com pessoas dessa ordem também. E como que isso pode ajudar a gente na nossa dinamização do aqui e do agora consciente. Ok? Então, eu aguardo vocês no próximo programa e gostaria que vocês pensassem sobre essas nossas possibilidades e ficassem atentos a observar os eventos que acontecem, as sensações que vocês têm dentro de vocês, perguntar o porquê dessas sensações e o que está vindo de fora, que uso eu vou fazer do que está vindo de fora para me autoaprimorar. Tá bom? Eu espero vocês no próximo programa. Estamos conectados em conexão.